Fala, minha torcida vascaína! Já que tá no hype o Renato Gaúcho, treinador do Vasco, hoje eu vou entrar num tema que gera muita discussão. Quem são os 5 maiores treinadores da história do Gigante da Colina? E olha que o Vasco tem treinador campeão de Brasileiro, campeão de Libertadores, campeão de Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil, campeão do primeiro Sul-Americano, e olha que o primeiro nome da lista pode surpreender muito vocês. Em quinto lugar, temos o treinador lendário Flávio Costa, que comandou o Expresso da Vitória em diversas passagens pelo Vasco da Gama e tornando o Vasco uma potência nacional e internacional nos anos 40 e nos anos 50. E em quarto lugar temos Elba de Pádua, o Tim, comandando o Vasco numa época muito vitoriosa, na época de 50, na década de 50, e ele ficou muito marcado pela sua filosofia de jogo, que era um jogo muito ofensivo. Em terceiro lugar temos o técnico uruguaio Ondino Vieira, que conquistou 6 títulos pelo Gigante da Colina, incluindo o Carioca de 45, moldando a base para o Expresso da Vitória. Em segundo lugar, nós temos o nosso querido Papai Joel Santana, que foi bicampeão carioca pelo Vasco em 1992 e 93, e os seus principais títulos que foram o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul pelo Vasco da Gama, na virada histórica contra o Palmeiras para 4-3. Antônio Lopes, que dirigiu grandes jogadores que são ídolos do Vasco até hoje, como Romário, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Pedrinho. Papai Joel na segunda posição. Esse aí era brabíssimo, hein? E agora para a primeira posição, o treinador mais vitorioso com a camisa do Vasco e na história do Vasco, o com mais partidas disputadas à frente do Vasco é o Antônio Lopes, o delegado. 614 partidas pelo Vasco da Gama e 6 títulos conquistados. Um deles, o título mais importante da história do Vasco da Gama, a Libertadores de 1998, que era um título inédito para o clube, nesse novo formato de campeonato intercontinental, mas um ano antes ele também tinha ganhado o Campeonato Brasileiro, naquele time que ele começou a montar em 1996, com Romário, Ramon, Juninho, Felipe, Pedrinho, Edmundo, Mauro Galvão, Odivan, uma seleção do Vasco da Gama, Evair, Carlos Germano, e depois ele também conquistou mais 3 campeonatos carioca e um campeonato Rio-São Paulo. Com isso, hoje o treinador na história do Vasco mais vitorioso e mais longevo, com 614 partidas comandando o Gigante da Colina, foi o nosso delegado Antônio Lopes. E o Antônio Lopes também depois foi coordenador da seleção brasileira em 2002, quando a seleção brasileira foi pentacampeã mundial. E eu quero saber de você aí, torcedor. Você concorda com essa ordem cronológica de quem foram os maiores treinadores do Vasco? Tem algum aí que faltou o nome? Comenta aí, eu quero saber. Tem outro que ficou faltando? Alguém que você mudaria de lugar pela importância? Quem seria o primeiro colocado, segundo, terceiro? Eu quero saber de você aí. Deixe seu comentário se eu me esqueci de algum treinador na história do nosso Gigante da Colina. Valeu, rapaziada. Um beijão no coração de vocês. Tchau!